Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 50, a partir do verso 16. Mas Deus diz ao ímpio: que te adianta recitar meus estatutos e repetir minha aliança com a tua boca, visto que odeias a correção e lanças minhas palavras para longe de ti? Quando vês um ladrão, tu gostas dele, te associas com os adúlteros, abres a tua boca com perversidade e a tua língua arma traição. Tu sentas para falar contra teu irmão, difamas o filho de tua mãe. Tu tens feito essas coisas e eu me calei. Na verdade, pensavas que eu era como tu, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Considerai isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace sem que ninguém vos possa livrar. Aquele que oferece sacrifício de ação de graças me glorifica, e mostrarei a salvação de Deus ao que atenta para seus atos. Palavra do Deus Altíssimo. O Salmo de número 50 é um salmo de Asaf. Asaf era descendente de Gerson, que era filho de Levi, portanto, ele era um levita. E segundo a palavra de Deus, quando a arca fora transportada para Jerusalém, ele havia sido posto como o líder de louvor do culto ao Senhor no povo de Israel. Davi também o estabeleceu como líder do coral que cantava em louvor a Deus, e até a restauração da Babilônia de volta à terra prometida, os descendentes de Asaf estiveram e ocuparam um papel muito importante na área do louvor a Deus. Asaf também foi profeta, e neste salmo Deus diretamente fala por intermédio dele ao seu povo. E como vimos hoje pela manhã, Deus tem no seu coração expectativas em relação a cada um de nós. E o erro grosseiro do povo de Israel foi igualar, equiparar e comparar o verdadeiro Deus, vivo, eterno, autoexistente, autossuficiente, absolutamente independente e imutável, com os falsos deuses dos pagãos e das nações vizinhas, que precisavam de comida, que precisavam de oferendas, que tinham necessidades que precisavam ser providas pelos adoradores, como se tivessem essa carência e essa necessidade. E o Senhor se revela deixando claro que Ele não precisa do homem e de nada que o homem é e lhe possa oferecer. Deus havia instituído o sistema sacrificial, foi Ele quem tomou a iniciativa, foi Ele quem providenciou, a iniciativa foi dele, para que fosse um meio de reconciliação, para que através daquelas ofertas e daqueles sacrifícios, as pessoas pudessem, arrependidas, agradecidas, consagrar-se, reconciliar-se, ter os seus pecados perdoados. Mas todos aqueles ritos e cerimoniais
e toda aquela lei cerimonial e sacrificial não valeria de absolutamente nada se aquelas ofertas e sacrifícios fossem oferecidos com um coração não arrependido, como se a verdadeira relação com Deus fosse reduzida ao cumprimento de formalidades da religião. E eles reduziram, empobreceram um relacionamento pactual. Deus fez um pacto, Deus libertou o seu povo, Deus fez um trato, uma aliança, um pacto com o seu povo. E o seu povo, se obedecesse à sua aliança, manteria este pacto de pé. Mas eles reduziram a fé viva no Deus vivo à mera religião e ao cumprimento formal, nominal e externo de obrigações religiosas. É como se você dissesse: Deus, hoje é domingo, eu vim ao culto, eu dei o meu dízimo, eu dei a minha oferta, eu me batizei, eu vou tomar a ceia, eu estou cumprindo os meus deveres religiosos. Portanto, eu estou quites contigo. Eu estou numa relação correta com o Senhor. E hoje de manhã nós demos o seguinte exemplo. É como um casal que, depois de casado, esse casal reduz o casamento ao cumprimento dos deveres matrimoniais. Pagar as contas, cuidar da casa, fazer as compras, pagar contas, e o relacionamento ficasse absolutamente negligenciado e de lado. Mas as pessoas se julgassem cumprir os meus deveres para com a minha família. Tudo que a minha família precisa, eu estou providenciando. Eu estou providenciando tudo e eu tenho dado tudo, mas eu não me dou. Eu não me dou à minha esposa e aos meus filhos. Será que uma esposa gostaria de um marido que cumprisse todos os deveres matrimoniais, mas não num contexto de afeto, de carinho, de um relacionamento de cuidado mútuo? Com certeza não. Portanto, Deus denunciou o seu povo. Eu imagino que Israel, ao ouvir esta profecia, ficou realmente surpresa, porque Deus, de acordo com os versículos que antecedem aos que acabamos de ler, Ele convocou toda a humanidade, a terra, do Oriente ao Ocidente, do nascente ao poente, para serem testemunhas da acusação. E quem seria o acusador? O próprio Deus. E quem seria o réu? Não seriam os pagãos, mas o seu próprio povo. E quem seria o juiz? O próprio Deus. Simultaneamente, o juiz que julgará com justiça, Deus será o acusador, e toda a humanidade convocada como testemunhas da acusação. E qual foi a acusação de Deus? Ele deixou claro: eu não te repreendo, eu te repreendo, mas a razão não é a omissão, o erro ou a desobediência em trazer as ofertas e apresentar os sacrifícios. Não. A razão é: vocês fazem isso com a motivação errada, com a intenção errada e com o propósito errado. Vocês me equiparam, vocês me comparam e vocês me igualam aos falsos deuses que precisam de alimentar-se, de sacrifícios. Eu não preciso. Tudo é meu. Eu sou soberano, todos os animais são meus, tudo é meu, vocês são meus, não há nada que vocês possam me dar que já não me pertença. Eu sou o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. O que eu quero de vocês é
ação de graças, o que eu quero de vocês é: cumpram os seus votos ao Altíssimo. Em síntese, foi o que vimos hoje pela manhã. Deus espera a sua gratidão, que você lhe ofereça gratidão. Você agradece a Deus? Se você hoje goza de plena saúde, você agradece, mas quando está doente, você chora, você clama, você invoca a Deus. E na doença, na dor e na aflição, você faz promessas. Ó Deus, se me restaurares a saúde, eu me dedicarei a Ti, eu me dedicarei à obra. E Deus se abençoa com saúde, e você não cumpre aquela promessa, aquele voto feito na hora da dor. Você está desempregado, passando apuros e apertos, sem ter as contas pagas, e naquela dor você pede a Deus um emprego para se sustentar e a sua família, e Deus o abençoa com o emprego. E naquela hora você disse: Deus, no meu desemprego tem pessoas me ajudando a pagar as minhas contas, e quando eu estiver empregado, eu ajudarei os demais necessitados, eu darei o meu dízimo. E então Deus te abençoa com o emprego, e você se esquece de agradecer e de cumprir os votos que fez na dor. O seu casamento está falido, você está percebendo que a sua relação matrimonial está por um fio de cabelo, e você promete a Deus que não será mais aquele marido negligente, aquela esposa negligente, e você pede a Deus a restauração do seu casamento, e quando tudo está bem, você não valoriza a paz, por qualquer razão, você promove a guerra, a discórdia, o desentendimento, e não se posiciona e não tem a postura devida para honrar o matrimônio. É isso que Deus está dizendo. O que Deus espera de cada um de nós é a gratidão por todas as bênçãos já recebidas e desfrutadas. Um coração grato, que reconhece a bondade, a graça, a misericórdia, o quanto Deus tem nos amparado, o quanto Ele tem nos abençoado. Você passa um ano orando por uma bênção, e quando ela é dada, você agradece uma vez e acha que é suficiente. Por que não passar um ano também agradecendo? Passou um ano pedindo, não poderia passar um ano agradecendo? Deus espera de cada um de nós gratidão. E Ele também espera que nós cumpramos os nossos votos, as promessas que nós lhe fazemos, principalmente quando sofremos. Por isso Deus denunciou uma religião vaga, oca, externa, formal, nominal, cerimonial, e esvaziada de obediência, de submissão, de afeto, de um relacionamento com Deus, de gratidão, porque este Deus nos salvou e fez uma aliança conosco. É isso o que Deus espera de cada um de nós. Agora, a partir do verso 16, observem Deus falando diretamente, mas Deus diz ao ímpio. Esse ímpio não era um pagão, um estrangeiro, era o ímpio que fazia parte da congregação, era membro do próprio povo de Deus. Existiam ímpios em Israel, como há ímpios na igreja, embora batizados. E Deus diz ao ímpio, é uma pergunta: que te adianta? Qual a vantagem? Qual o benefício? Qual é o lucro que você tem? Que te adianta? Para que serve recitar meus estatutos? Do que adianta?
Do que adianta repetir minha aliança com a tua boca? Se ele está se referindo à renovação da aliança, porque Deus fizera uma aliança séculos atrás com o povo de Israel, mas os membros vivos na época eram uns. Agora, séculos depois, a nação é Israel. Deus fez um pacto com Israel. Não importa se aquela geração havia morrido e uma outra geração estava viva naquele momento. O que importa é que eles representavam Israel, a nação. E haviam cerimônias de renovação da aliança, como é comum renovação dos votos matrimoniais. 25 anos se passaram, bodas de prata, e vai se refazer os votos, novas promessas. Então, o Senhor pergunta: do que adianta, qual o proveito, para que serve recitar meus estatutos? Vocês sabem os meus estatutos de cor e salteado. Vocês repetem a minha aliança. A aliança são os 10 mandamentos. E naqueles cultos de renovação da aliança, os 10 mandamentos eram repetidos. Os estatutos do Senhor eram recitados. Portanto, não era falta de conhecimento da palavra, não era ignorância dos estatutos e dos mandamentos de Deus. O Senhor pergunta: do que adianta recitar e repetir, visto que odeias a correção? Ímpios que estavam vivendo no erro, no caminho torto, fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor, desobedecendo aos 10 mandamentos, e, no entanto, odeias a correção. O ser humano é assim, ele odeia quem o corrige. É o coração arrogante, prepotente, que se sente humilhado quando é corrigido, e que não reage com humildade, reage com arrogância, porque o seu orgulho não admite a repreensão. E Deus pergunta: você recita versículos bíblicos? Você dá aula na escola dominical? Você prega? Você fala da palavra o tempo todo? Você recita e repete? A minha palavra está na sua boca, mas você odeia a correção. Quando alguém te repreende, porque você está transgredindo a própria palavra que você repete e você recita. Do que te adianta recitar e repetir, se lanças minhas palavras para longe de ti? Aquelas palavras recitadas e repetidas, elas eram jogadas, lançadas para longe. Eles não queriam a palavra no seu caráter, na sua conduta, no seu dia a dia, mas nos cultos e nas cerimônias recitavam a palavra de Deus, repetiam os mandamentos de Deus. No entanto, odiavam a disciplina, a correção e jogavam fora a palavra de Deus. É como eu ou você que ouve a palavra, ela entra pelos ouvidos e amanhã você joga fora. E você vive de acordo com os seus valores, que são os valores de uma cultura que deu as costas para Deus. É o crente que ele tem uma vida dupla, tem um caráter duplo, comportamentos duplos. Diante de Deus e da igreja, um comportamento; diante dos ímpios, outro comportamento, completamente oposto, incompatível. E é isso que Deus questiona. E Deus dá um exemplo. Observem que Deus está falando diretamente pelo profeta. Ele exemplifica dizendo: quando vês um ladrão, tu gostas dele. Sim, quantos políticos
E se nós nos associarmos a alguns políticos, ladrões, corruptos, comprovadamente, mas que não são presos porque são poderosos, nunca a justiça consegue pegá-los, é raro. E quando pega, não é? Tem os que soltam. O crime compensa nesse país, ser ladrão, desviar dinheiro, compensa. Quando vês um ladrão, tu gostas dele, você vai trabalhar com ele porque ele é ladrão, e você quer usufruir desse roubo e dessa corrupção. Você gosta da rachadinha, você participa do roubo que é feito. E isso pode acontecer de muitas maneiras. Eu dei um exemplo de um casal que havia saído e estava fora de uma igreja, porque na igreja onde eles congregavam, o dízimo, que era o dízimo mais forte e que sustentava as receitas daquela igreja, vinha de uma mulher que era dona de um cabaré. Ela era uma agenciadora de prostitutas e ela dava dízimo, o lucro da prostituição. E tinha igreja que aceitava esse dinheiro corrupto. É como se nós aceitássemos o dízimo de traficante e de assaltantes de banco, que quisessem nos ofertar. Eu lembro que, por ocasião da construção do primeiro prédio do CAC, um político famoso, não vou citar o nome, desta cidade, através de alguém que conhecia um membro da igreja, me convidou para um encontro. Ele tinha uma oferta de R$500 mil. Isso, irmãos, há 15 anos atrás, não sei precisar exatamente quanto tempo. Hoje é muito dinheiro. Há muitos anos atrás era mais. Ele sabia que nós estávamos construindo. E depois ele disse: os pastores estão aqui na minha mão. Sabe por quê? Porque em época de eleição, trocam o carro dos pastores, fazem obras na igreja, reformam as igrejas, o patrimônio, e nós sabemos que muitos deles são ladrões. Nós aceitaríamos que um político comprovadamente corrupto comprasse para nós alguma coisa? Nós aceitaríamos? Tu vês um ladrão, tu gostas dele. E te associa com os adúlteros. Os adúlteros são aqueles que não respeitam a família, os votos conjugais. Associar-se com adúlteros é ser amigo, é andar com gente que trai a esposa, que trai o marido. São homens casados que têm contato com mulheres ímpias, que não respeitam o seu casamento e que irão assediar. São homens que também fazem a mesma coisa e te associas. Quer estar juntos dos adúlteros. Há um ditado que diz: dize-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Esse ditado não se aplica ao Filho de Deus, que andou com pecadores, que andou com publicanos, mas ele não se deixou influenciar. Ele influenciou e não se deixou influenciar. Mas se tu te associas com adúlteros, então Deus pergunta: qual a vantagem de domingo na igreja cantar louvores, recitar versículos bíblicos, escrever, postar versículos bíblicos? Do que adianta dar aula na escola dominical, conhecer de cor os mandamentos de Deus, se odeias a correção, se lanças, jogas fora, para longe de ti a minha palavra? Quando vês um ladrão, tu gostas dele, te associa com os adúlteros. Abre a tua boca com perversidade. Quando fala, só fala o que é perverso, o que não presta, coisas ruins, por causa da inveja, do ciúme e da maldade. A tua língua arma
traição, como Judas, que traiu Jesus, e como muitos traem os seus melhores amigos e as suas melhores amigas com a língua, quando falam mal, para denigrir a imagem do outro. Tu sentas para falar contra teu irmão, e aqui está se referindo aos membros de uma mesma família. Difamas o filho de tua mãe. Guerra interna dentro de casa, irmão falando mal de irmão, irmão difamando irmão, caluniando, briga por patrimônio, briga por bens, irmão querendo matar irmão. É o que mais tem acontecido quando se fala em casos judiciais, inventários, por conta de bens materiais, irmãos de sangue, fazendo mal uns aos outros. E então Deus diz: tu tens feito essas coisas, e eu me calei. Na verdade, pensavas que eu era como tu. O silêncio de Deus, meus irmãos, não significa que Deus é apático, que Deus não se importa, que Deus não vê, que Deus não está nem aí para o que você é, faz e fala. O silêncio de Deus é, na verdade, uma revelação da paciência de Deus para que você se corrija, se arrependa, se emende e se humilhe e mude. O silêncio de Deus, irmãos, é misericórdia. Mas o ímpio, o tolo, ele diz assim: eu tenho feito tudo o que não agrada a Deus, nada está me acontecendo, não estou sendo punido, nada está acontecendo, então Deus não está nem aí. E ele despreza a paciência de Deus. É como um filho que está desprezando o olhar do pai, da mãe, e ele continua fazendo traquinagem, coisa errada. E o pai pacientemente está ali se segurando, e ele continua. Ele está desprezando a paciência do pai e da mãe. Aí chega o momento que você pega o guri, dá-lhe uns cascudos, não é? Ou a guria, e aí ele vai entender aquilo ali não era conivência. Aquele silêncio não era endosso ao meu erro. Era para eu parar, e eu não entendi, eu não compreendi. O apóstolo Paulo fala que tem pessoas acumulando ira para o dia da ira. Assim como você faz uma poupança, depositando de pouquinho em pouquinho, para dar um montante de porte lá na frente, há pessoas que estão abusando, desprezando a paciência, a misericórdia de Deus. O Senhor está em silêncio e o Senhor diz: pensavas que eu era como tu. Nós, seres humanos, nós endossamos o erro dos outros, passamos a mão sobre a cabeça, legitimamos erros dos filhos, defendemos com unhas e dentes, mesmo que o marido ou a esposa esteja errado, estamos defendendo quem está no erro. Pensavas que eu era como tu. Você não entendeu o meu silêncio, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Tudo que você fez, tudo que você falou, você será interrogado. O Salmo 50, ele descreve uma teofania, Deus vindo para julgar o seu povo. E se o julgamento de Deus começará pelo seu próprio povo, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho? Pergunta o apóstolo Pedro. Se nós, o seu povo, seremos os primeiros da fila, seremos os primeiros a ser julgados, o que será dos que estão vivendo na impiedade? Qual será o fim deles? Portanto, o Salmo fala de Deus vindo.
uma grande teofania, um fogo devorador indo à frente, uma tempestade, manifestações concretas da grandeza de Deus e a criação tremendo, estremecendo diante do poder do Altíssimo. E nós sabemos pelas profecias do Novo Testamento que Jesus voltará com poder e grande glória. Haverá sinais nas estrelas, no sol. A palavra de Deus fala desta manifestação com convulsão cósmica. Porque, embora o universo seja espetacular e grandioso, ele derrete como cera na presença do Criador. A grandeza do Criador é tal, e a sua santidade, que este universo derrete como cera, estremece diante da sua presença. Ele vem, e nós vimos de manhã, ele não guarda silêncio, ele vem para julgar os seus santos, o seu povo. Então, Deus diz assim: considerai isto, vós que esqueceis, vós que vos esqueceis de Deus. As pessoas recitam os mandamentos, os versículos, a palavra, de cor e salteado, repetem, recitam, mas sem nenhum proveito, porque não obedecem, ao contrário, desobedecem e se associam e comungam com os que estão fazendo tudo o que Deus reprova. Não entendo pessoas que se dizem cristãs e que sentem ainda a necessidade de estar nas festas do boi, ir em festas mundanas. Não entendo quem ainda se sente atraído por esse tipo de coisa, é porque ainda não encontrou Deus. É apenas batizado, é apenas membro, cumpridor dos deveres religiosos, mas ainda não se satisfez em Deus, ainda não se encontrou com Ele. E Deus está dizendo: considerai isto, vós que vos esqueceis de Deus, quando fazemos tudo o que Deus acaba de denunciar. Isso é uma consequência de uma causa que subjaz, primária, raiz, vós que vos esqueceis de Deus. Considerem tudo o que eu estou dizendo, para que eu não vos despedace. Aqui ele usado uma linguagem que descreve o que o leão faz com a sua presa. Ele despedaça. E Deus está dizendo: considere isto. Vós que vos esqueceis de Deus, considerai tudo o que eu estou dizendo, para que eu não vos despedace, sem que ninguém vos possa livrar. Disse Deus: agindo eu, quem impedirá? Se Deus te proteger, Satanás, todo o inferno, toda a humanidade pode se unir contra você. Ninguém tocará na sua vida. Mas, quando Deus quer tocar em alguém, pode o diabo e todo o inferno, pode toda a humanidade se reunir para defendê-lo. Ninguém pode livrar alguém das mãos de Deus. Ninguém. Agindo eu, quem impedirá? E Deus está dizendo: considerem, para que se arrependam, para que se convertam, para que emendem os seus caminhos, para que eu não vos despedace, de modo que ninguém vos possa livrar. Ninguém pode livrar você de Deus. Ninguém pode me livrar de Deus, ninguém. Não há força, não há poder, não há quem possa me livrar de Deus. Por isso, o Salmo termina: aquele que oferece sacrifício de ação de graças, ele está repetindo, me glorifica. Aquele que agradece, que reconhece, que não se esquece de Deus, aquele que agradece. E mostrarei a salvação de Deus ao que atenta para os seus atos, os atos redentores, os atos de misericórdia. E nós hoje sabemos que Deus mandou o seu Filho. Nós hoje sabemos que Deus nos amou, que Ele enviou o Filho, o seu santo Filho, e que na cruz do Calvário
Ele deu a sua vida. Quando eles sacrificavam aqueles animais, quando eles viam um animal agonizando, sangrando e morrendo, de um modo concreto, eles estavam vendo que o salário do pecado é a morte. Eles estavam vendo que a pena de morte foi a pena que o justo juiz estabeleceu para o pecado. Portanto, o pecado é grave. Você não pode condenar quem, porque estava com fome, roubou ali um frango assado, há anos de cadeia, e um político corrupto que aceitou corrupção de milhões e destruiu hospitais e a educação. Você não pode dar 1 ano de pena para um indivíduo desse. A justiça não está apenas em punir, mas a punição tem que ser de acordo com a gravidade. Portanto, se Deus, o justo juiz, disse que a pena para o pecado é a morte, é porque o pecado é coisa muito séria. Tão séria que a morte é a pena. Por isso o Filho de Deus morreu. Seu sangue foi derramado. Nós não estávamos lá para vê-lo totalmente, seu peito, suas costas, suas pernas rasgadas pelos chicotes, por tudo que ele, os seus ossos expostos, porque o flagelo romano não rasgava só, arrancava pedaços de carne, porque nas pontas tinham pedaços de ossos. Você o veria ali sangrando, agonizando até morrer, e você diria: aqui está alguém, o Filho de Deus, que morreu no meu lugar. Eu deveria estar ali, porque o salário do pecado é a morte. Eu sou pecador, era minha morte que ele morreu. Mas você verá hoje, no símbolo do pão, quando você o triturar na sua boca, você lembrará que o corpo de Cristo foi crucificado. E ao beber do cálice, você lembrará: o seu sangue foi derramado para me salvar. Então, considere o Filho de Deus crucificado. Considere o seu sangue derramado. Se você tem se esquecido de Deus, você é religioso, não falta o culto, recita a palavra de Deus, de cor e salteado, repete os estatutos do Senhor, mas a sua vida é uma vida de total incoerência, de desobediência, então não pense que o silêncio de Deus é Deus dizendo: eu não estou nem aí. Chegará o momento da prestação de contas. Considere, arrependa-se dos seus pecados, pare de se esquecer de Deus, ande na presença de Deus. Onde você estiver, lembre: eu estou diante de Deus. Ele vê o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz. Anda na minha presença e seja íntegro, seja grato e cumpra as promessas que você fez a Deus, cumpra seus votos. É assim que Deus quer lidar conosco, é desse modo que nós o glorificamos. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore, para que você possa, nesta noite, participar da ceia do Senhor.